Boa tarde, professor. Olá, Lígia, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está vendo. Boa tarde ao Thiago. E agora vamos apanhar um pouquinho para colocar essa apresentação, né? Enquanto o senhor treina, deixa eu lhe apresentar aqui para o público. Então, este é o professor Dr. Pedro José Tótora da Glória. Ele é biólogo e tem mestrado em Biologia Genética pela Universidade de São Paulo e doutorado em Antropologia pela Ohio State University. Tem pós-doutorado no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo e atualmente é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará e membro do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. Tem vasta experiência na área de arqueologia pré-histórica e antropologia biológica, com ênfase em bioarqueologia, arqueologia amazônica, saúde, estilo de vida e evolução biocultural humana. Tem sido nosso parceiro aqui do GEB há muito tempo, né, professor? Muito obrigada. Deixa eu ver se o senhor conseguiu. Eu enviei. Vamos ver se ela vai. Eu tenho que apertar em apresentar, o senhor está vendo aí? Aí eu Tá, já vou colocar. consigo passar os slides por aqui? Você só Consigo, não né? vai ver a sua tela, mas só a sua apresentação, ok? Tá ótimo. Bom, então eu vou começar, Lígia, pode ser? Isso. Tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente ao convite para participar do 5º seminário do GEB. E tenho participado todos os anos, é um grande prazer ver essa continuidade e cada ano com nomes novos e novos trabalhos, né? Bom, esse ano eu vou falar um pouquinho sobre curadoria e conservação de esqueletos humanos de origem arqueológica e apresentar um pouco da experiência aqui na UFPA com essa curadoria. Bom, então, para quem não me conhece, a Lígia já me apresentou, meu nome é Pedro, e eu tenho trabalhado na UFPA desde 2018, então tenho entrado em contato um pouco com as coleções arqueológicas que estão depositadas aqui na universidade. Bom, antes de falar um pouquinho sobre essa experiência, eu vou falar um pouco sobre como isso, o que me trouxe aqui, né? O que me trouxe, ou que me fez enxergar a relevância do processo de curadoria de esqueletos humanos, né? Então aqui eu consegui recuperar uma foto muito antiga minha, da Lapa do Santo, Minas Gerais, de 2005, e não tenho como mentir para vocês, né? Dos momentos mais de inserção na área de arqueologia que eu tive, na área de bioarqueologia, ela foi o campo, né? O campo ele é sempre um momento muito importante na carreira de um arqueólogo, é onde você descobre novas coisas, você entra em contato com os materiais, as equipes são grandes, a gente tem todo um trabalho que tem um encantamento para você se engajar na área da arqueologia. Por outro lado, a prática arqueológica ela é muito mais de laboratório do que de campo, né? Então, ao mesmo tempo que eu participava desses campos de Lagoa Santa, boa parte do tempo em laboratório ele era feito em curadoria de material arqueológico. Então, eu passei cerca de 10 anos no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, na USP, que era, na época, coordenado pelo professor Walter Neves, hoje está com a professora Mercedes Okumura, e esse trabalho de curadoria era um trabalho constante, sistemático, intenso, ainda mais no começo dos anos 2000, quando essas escavações estavam retirando muito material da área de Lagoa Santa, né? A gente diz em arqueologia que cada 30 dias de campo podem representar 5, 10 anos de trabalho com as coleções, né? Então, apesar da escavação ser um momento muito importante, a curadoria é
95% do trabalho do arqueólogo quando ele volta para campo. Bom, começar com algumas definições básicas do que seria essa curadoria, né? A curadoria, nas palavras da Andrea Lessa, é gestão e prática de todas as etapas do processo de conservação e guarda de coleções museológicas, a partir do momento em que elas dão entrada na instituição responsável por sua salvaguarda. A gente pode pensar também no conceito de conservação preventiva, né, que é o controle dos agentes de degradação dessa coleção. Então, toda vez que o material é escavado e vai para a instituição de guarda, esse processo, esse conjunto de etapas, ele precisa ser praticado, gerido, e ele não termina com o fim das etapas de cuidado ou limpeza do material. Ele continua indefinidamente, porque essas coleções elas vão ficar armazenadas numa reserva técnica, no local de conservação, e é preciso trabalhar com todos os fatores que poderiam degradar esses materiais. Notem que a gente está falando de um processo que talvez não chame muita atenção para um estudante, ou não chame muita atenção para pesquisas de ponta que possam ser feitas, mas ele é o processo básico e fundamental da arqueologia. Sem ele, nenhuma outra pesquisa vai ser desenvolvida, vai conseguir ser bem estruturada sem um processo de curadoria e de conservação preventiva desse material. Aí eu vou passar com vocês brevemente sobre como que a gente trabalha com a curadoria de ossos humanos em laboratório. Né? Aqui é interessante vocês olharem esses desenhos esquemáticos, né, que eu coloquei aqui, e eles representam muito do que é a pesquisa com curadoria e conservação de ossos humanos. Ela é praticamente inexistente nos dias de hoje. Né? Então, esses esquemas, esses desenhos foram retirados do artigo do Walter Neves de 1988, que ainda é a base do processo de curadoria de ossos humanos. A gente está falando aí de mais de 30 anos atrás. Né? Muito pouca pesquisa, de fato, tem sido feita em relação a materiais, a procedimentos, a experimentações sobre conservação. Então, de fato, essa é uma área que tem sido pouco explorada e eu espero ver mais gente trabalhando com esse tipo de análise, de procedimento, de experimentação daqui para frente. Né? A gente começa com uma descrição básica do material. Né? Então, foto, anotação, todo e qualquer elemento que possa ser perdido no processo de curadoria, especialmente no processo de lavagem do material, ele precisa ser anotado e descrito. Né? Depois que se faz esse registro, a gente normalmente usa a lavagem com água simples e a secagem em prateleiras telas, né, prateleiras com telas, onde esse osso fica de 24 a 48 horas secando para iniciar as próximas etapas. Né? Existem alguns curadores que têm um pouco de receio em lavar esses materiais, porque eles acreditam que isso possa danificar ou perder sedimentos que possam eventualmente ser importantes numa análise, mas eu já penso numa linha numa vertente onde a lavagem ela é fundamental, porque somente com a lavagem eu vou conseguir expor superfícies de análise que vão ser usadas por pesquisadores para inventariar, identificar sexo e idade, ou mesmo fazer qualquer análise que envolva a superfície do osso. É claro que a gente precisa sempre pensar em caso a caso. Né? Se há, por exemplo, algum espalhar sedimento ritual, como, por exemplo, ocre nesses ossos, a gente tem que manter esse sedimento como um sedimento de pesquisa. Né? Por outro lado, é importante também nesse processo de lavagem que uma parte do sedimento ao redor do osso seja guardado para eventuais análises químicas no futuro. Bom, segue então o processo de curadoria, a remontagem.
E, de novo, aqui a gente está falando de materiais extremamente simples e baratos, como cola branca e fita. Aí eu vou dizer para vocês, será que esse é o material ideal para trabalhar com curadoria? Não sei. Como eu disse para vocês, muito pouca pesquisa tem sido feita com o desenvolvimento de materiais que possam ser melhor adequados para a curadoria desses ossos. Mas eu posso dizer que a cola branca ela tem a facilidade de ser reversível. Então, se eu cometer algum erro, ela é solúvel em água, e aí eu posso rapidamente desfazer essa quebra, e ela é pouco agressiva em relação ao osso, né? Então, aqui à direita vocês podem ver uma imagem de um osso que foi colado, e aí, de novo, de 24 a 48 horas, com uma fita adesiva, esses ossos eles estão remontados, e, de fato, em arqueologia, a gente recebe ossos extremamente fragmentados, então esse processo de remontagem ele é bem importante para um posterior inventário e análise de uma coleção. Bom, o passo seguinte é numeração. De novo, a numeração ela usa materiais simples, e aqui a gente pode usar, inclusive, esmaltes de unha que podem ser passados como base no osso, canetas nanquim, onde você escreve o código do sepultamento. É muito importante esses números estarem inseridos no osso, porque qualquer pesquisador que vá pegar um osso da sua reserva técnica e colocar ele em cima da bancada, precisa se ter 100% de certeza que esse osso não vai perder a identificação. Qualquer perda de identificação de material arqueológico significa perda de contexto, né? Então, o contexto ele tem que estar seguramente gravado no osso. Agora, vocês podem ver que esse exemplo tirado do artigo da Andrea Alessa é como não fazer essa numeração, né? Então, o osso ele tem que estar numa região discreta do osso, né? A numeração tem que estar numa região discreta do osso, com o código de sepultamento, mas ele tem que ser feito depois da remontagem. Então, se você faz a numeração do osso antes da remontagem, você pode remontar fragmentos e esse osso ficar repleto de números grandes e que podem atrapalhar a visualização dessa peça. Então, aqui eu coloquei como um exemplo que não deve ser seguido, esses números precisam ser discretos, colocados numa região de pouca... que não seja alvo de análise comumente por pesquisadores, né? E aqui à direita, outro elemento fundamental dentro de um processo de curadoria, o inventário, né? Então, após esse processo de remontagem, há o preenchimento de fichas, e essas fichas elas têm que colocar todas as partes anatômicas, os lados, alguma ideia sobre sexo e idade, sobre os métodos de conservação e sobre os materiais utilizados nesse osso. Porque, dependendo do tipo de material, isso pode interferir nas análises futuras, né? E por que esse inventário é importante? Porque eu não preciso abrir caixas na reserva técnica para acessar esses ossos. Eu posso simplesmente olhar o inventário e saber se esse material ou esse museu ele tem ossos que são adequados para minha pesquisa, para minha análise, e inclusive esses inventários hoje podem ser digitalizados e disponibilizados em meio eletrônico, né? Bom, entrando um pouquinho nas experiências de curadoria da UFPA. Então, qual foi a ideia? Primeiro, conhecer um pouco do material na reserva técnica. E os objetivos principais, limpeza da superfície óssea e preservação da morfologia. Ou seja, eu preciso passar por todo esse processo de cura para ter uma análise, para ter uma dimensão do potencial analítico desses materiais. E o que a gente se deparou foi com materiais extremamente frágeis. Então, esse protocolo tradicional de curadoria, ele precisa ser flexibilizado. A primeira flexibilização é que esses materiais eles não aguentam água em abundância no processo de limpeza. Então, o que a gente usou? Instrumentos, palitos de madeira, cotonetes molhados, uso reduzido de água, nunca colocando esses ossos em água corrente. Então, é um trabalho muito lento, muito delicado, praticamente artesanal, onde as pessoas ficam horas
raspando esses ossos com instrumentos macios, né, e com algum grau de umidade, e em muitos casos a gente não consegue tirar a totalidade do sedimento. Então, a manutenção, por exemplo, de camadas de terra nas trabéculas, né, porque as trabéculas são as regiões mais frágeis do osso, e essa terra ela dá sustentação, né, nesse material. Então, essa manutenção de terra, ou esse equilíbrio, né, entre você manter o sedimento e você expor as superfícies, ele teve que ser flexibilizado nessas experiências aqui na UFPA. E aqui só para colocar um exemplo da variabilidade de preservação de ossos que a gente tem aqui, eu separei esses 2 ossos da Praia do Pepino, que fica no município de Rurópolis, no Pará, onde eles são extremamente frágeis, quebradiços e dificilmente vão ser analisados em termos de morfologia. Talvez uma análise química de isótopos, de DNA, possa ser aplicada nesses ossos. E, por outro lado, ossos que têm uma preservação maior, que é o caso do sítio Boas Novas de Altamira, onde esses ossos também sofreram um pouco de queima, mas eles são muito firmes, a gente conseguiu lavar esses ossos com água abundante. Para vocês terem uma ideia, a coleção da UFPA não é expressiva, a gente ainda não acabou o processo de inventário, mas esses ossos, esses esqueletos giram no máximo em 10 indivíduos, embora eles sejam de sítios diferentes. Então a gente tem também Itaituba, no Pará, no Rio Tapajós, tem os ossos da Volta Grande do Xingu, tem alguns ossos do Marajó, e principalmente no estado do Pará. Então é mais ou menos esse o universo de ossos e de materiais que a gente tem aqui. O acondicionamento também é uma etapa importante desse processo de curadoria, e um bom exemplo de como acondicionar ossos frágeis foi feito pelo artigo do Rafael Stabile, de 2020, que é do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, e ele usa mantas e placas de polietileno expandido. Então, essas placas, além delas serem plásticas, ou seja, elas evitarem a contaminação de traças, animais que possam consumir materiais orgânicos, é possível desenhar o tamanho dos ossos dentro dessas placas e, com isso, evitar atrito, né? Esse pode ser um fator adicional de fragmentação dos ossos em reservas técnicas, quando você coloca eles em saquinhos ou muitos ossos agrupados, e nesse caso, ossos maiores, ou seja, muito frágeis, eles podem ser colocados nessas casinhas, como vocês podem ver aqui na foto. Embora a gente ainda não tenha chegado nesse processo aqui na UFPA, é uma ideia interessante de como acondicionar materiais frágeis como esses provenientes de escavações amazônicas, né? Bom, além disso, eu queria apresentar um trabalho que está sendo feito no cemitério de Nossa Senhora da Soledad, aqui no centro de Belém do Pará, e que também envolve o processo de escavação e curadoria de ossos humanos. Um contexto bastante diferente desse que eu coloquei para vocês, do sítio Boas Novas e da Praia do Pepino, que são esqueletos pré-coloniais, por volta de 1000 anos antes do presente. Aqui a gente está falando de esqueletos históricos, né? Então, o cemitério Nossa Senhora da Soledad, no centro de Belém, ele foi inaugurado em 1850 como cemitério, e epidemias de febre amarela e cólera fizeram que grande parte dos enterrados aí fossem frutos das mortes nesse período, mas, de fato, até 1880 ainda eram enterrados mortos nesse cemitério, e ele teve uma duração breve, de 30 anos, e devido à falta de espaço e à saturação do solo, ele foi fechado, né? E em 1964, ele foi tombado pelo IPHAN, devido ao seu caráter histórico como um monumento arquitetônico. Aqui vocês podem ver a entrada, o pórtico, mas ele tem vários jazigos de famílias tradicionais. Então, muito
dos enterramentos e dos rituais que aconteciam em relação aos mortos, eles refletem um pouco da história da cidade de Belém. Ainda mais interessante o trabalho que a gente tem feito no cemitério, e aqui junto com o professor Diogo, mas aqui especificamente de uma equipe coordenada pelo arqueólogo Paulo Canto, onde a gente teve o encontro de sepultamentos enterrados em áreas que não tinham jazigos. Então, os jazigos, esses ossos eram enterrados em urnas e dentro de construções, monumentos. Nesse caso, isso foi uma escavação que estava sendo feita, pois ia se construir uma estrutura de casas ali na região, dentro do cemitério, que ele vai ser aberto para visitação, e se deparou com esses esqueletos. Olha só que interessante. Na falta de jazigos ou de sinalizações de enterramento, provavelmente esses esqueletos representam a camada mais pobre da população urbana, ou mesmo escravos que eram enterrados e não tinham direito a um jazigo específico para eles. Como que a gente fez para lidar com essa situação? Dentro de um contexto de pressão para a inauguração desse cemitério, ao invés de a gente passar muito tempo escavando esses esqueletos em campo, a gente resolveu retirá-los em bloco. Né? Aí vocês devem perguntar, será que essa é a solução ideal para a escavação de um esqueleto desse tipo? A resposta é não. Né? O ideal é trabalhar ele em campo, onde você consegue visualizar todo o seu contexto das camadas e das estruturas que estão ao redor. Mas devido a essa pressão por tempo, é melhor a gente trabalhar com a ideia dos blocos e, no laboratório, fazer uma escavação e um cuidado mais detalhado em cima desses materiais. Então aqui vocês podem ver esses blocos de madeira que foram retirados dos esqueletos, que agora estão no Laboratório de Arqueologia da UFPA, conservando mais ou menos a posição desses materiais. E olha que interessante nessa foto à direita, né? A gente vê que os ossos eles estão, de alguma forma, desorganizados, vários sepultamentos sem nenhuma divisão clara. Eu imagino que aqui a gente tenha 5, 6 esqueletos juntos, mas esses especificamente dentro dessa caixa, eles estão organizados como se eles fossem como se os ossos longos foram colocados, juntados e arrastados para um canto. Né? Então, provavelmente eles eram sepultamentos secundários que foram enterrados em algum lugar, mas devido a uma falta de espaço, eles foram arrastados e jogados, empilhados num canto. Né? Então, todo esse trabalho de escavação e de curadoria ainda está para ser feito, deve começar ainda esse ano, e aí a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como que se dá a disposição desses materiais. Né? Bom, então, para terminar a minha apresentação, eu queria colocar a trinca final do processo de curadoria e conservação, a reserva técnica. Né? Com muito orgulho que a gente oficializou o Laboratório de Arqueologia na Universidade Federal do Pará. Essa oficialização aconteceu só o ano passado, em julho de 2021, embora esse Laboratório de Arqueologia esteja ativo desde 2007, ou seja, há 14 ou 15 anos, mas ele não era oficialmente reconhecido na Universidade Federal do Pará. E como homenagem à fundadora desse laboratório, que faleceu, né, em 2018, a gente nomeou o Laboratório de Arqueologia Denise Paulchan. A gente criou também um logo, né, fizemos placas nos laboratórios, essa é uma das placas, o logo em referência ao trabalho da professora com os geoglifos, né, no Acre. E a gente remodelou essa reserva técnica, que antes era feita de armários metálicos, armários de madeira, e a gente conseguiu financiamento para colocar esses armários deslizantes. Então, vocês podem ver aqui à esquerda a disposição desses armários e como eles otimizam muito o espaço. Né? Então, você abre esses armários e tem todo esse espaço de guarda dos materiais. Né? Então, o espaço ele é muito pequeno aqui na UFPA.
Então a gente otimiza o espaço, mas também facilita muito a limpeza, né? Muito sujeira era acumulado nos entornos desses armários, além da proliferação de bichos, né? Que também é algo muito comum num ambiente muito úmido, como é o ambiente amazônico, né? Então a limpeza e a otimização do espaço são duas grandes vantagens importantes dessa reconstrução ou reforma da reserva técnica do Laboratório de Arqueologia. Uma outra preocupação que surgiu, né, nesse trabalho é os episódios de incêndio com coleções, né? Então, a gente conhece os episódios com o Museu Nacional, em 2018, que inclusive afetaram o crânio da Luzia, né? Então, é algo que é terrível para acervos arqueológicos, incluindo aí os acervos humanos, e tivemos um incêndio em 15 de junho de 2020, na UFMG, que atacou justamente o local onde os materiais orgânicos e os sepultamentos de Lagoa Santa eram armazenados, né? Além de outras coleções de ossos humanos. O que a gente fez aqui na UFPA, né? A gente trabalhou com um sistema anti-incêndio, né? Então aí vocês podem ver à esquerda que a gente colocou uma fechadura de biometria, uma porta corta-fogo, que vai impedir a entrada do fogo quando ele vem de fora para dentro, mas se vocês olharem na figura do meio, a gente também criou um sistema interno, onde a gente colocou câmeras e detectores de fumaça no interior da reserva técnica, e no caso da detecção dessa fumaça, o alarme de incêndio vai soar, mas mais do que isso, numa figura ao meio e abaixo, vocês vão ver as imagens das câmeras de vídeo, que podem ser acessadas no meu celular. Então, a todo momento, mesmo que eu esteja fora da UFPA, eu consigo olhar o que está acontecendo dentro da reserva. E uma das câmeras está especificamente posicionada para o ar-condicionado, né, que é a câmera 2 da direita, porque é o ar-condicionado que é o grande vilão desses incêndios. Se a gente pegar aqui a figura direita, vocês vão ver também a compra de extintores de incêndio apropriados para coleções arqueológicas, né? Os extintores de incêndio, eles são basicamente de pó químico, e isso pode danificar os materiais arqueológicos no combate ao incêndio. Então, a compra de extintores de CO2 também é uma medida importante para combater incêndios em reservas técnicas. Bom, então, para fazer as considerações finais, curadoria como um processo fundamental para a pesquisa com ossos humanos de origem arqueológica. É a base de todas as pesquisas, trabalhar com esse processo de curadoria e cuidado, né? Segundo, reservas técnicas adequadas para a conservação preventiva de materiais orgânicos, incluindo ar-condicionados ligados, desumidificadores quando houver, e também sistemas de controle contra incêndio. E terceiro, inventário e publicização dos acervos arqueológicos. Sem o conhecimento da comunidade científica do que existe dentro das reservas técnicas, não se pode fazer pesquisa. Mas mais do que isso, e aí a gente vai um pouquinho além em algo que eu não elaborei muito nessa apresentação, mas que também é igualmente importante, né? O acesso de comunidades tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas ou sociedades ou comunidades ribeirinhas, a saber quais são os vestígios arqueológicos que estão dentro dos museus. E com isso saberem o que está sendo feito com ele, como eles estão sendo cuidados, como eles podem ter acesso, como se pode expor esses materiais, como se pode conhecer um pouco do que está sendo pesquisado nesses museus. Então, o inventário e publicização dos acervos arqueológicos, de novo, é um exercício básico para se fazer arqueologia, embora isso não seja feito em grande parte dos locais, ou isso não exista ainda. Inclusive, aqui na UFPA, a gente ainda está iniciando um processo de inventário e publicização desses acervos arqueológicos. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse processo de curadoria e o trabalho no cemitério da Nossa Senhora da Soledad, que foram financiados por bolsas PIBIC, UFPA, bolsas CAPES para pós-graduação e bolsas da Secretaria de Cultura do Estado do Pará.
E aqui citar nominalmente, né, a Bárbara, a Érica, a Gabriele, a Isabela, a Larissa, a Luana, a Tayane e a Vitória, todos participaram ativamente desse processo, né? E, por fim, a reforma da reserva técnica, que foi financiada pelo endosso institucional do projeto Volta Grande, executado pela Insard Arqueologia e feito pela construtora Belo-San Mineração. Fico de novo aberto a qualquer pergunta, questionamento ou qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Obrigado.